Pega outro lá de trás. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Luciano, sou pastor da Igreja Batista Livre, um dos pastores, ali no Jardim Macedo, junto com o pastor John. Dudu, a gente sempre, uma vez por mês, vem ajudar aqui vocês. O Dudu falou assim: eu vou viajar, não vou chegar no horário, então vai lá. Nossa igreja, a gente divide tudo lá, quem faz a oferta, quem faz a abertura. Então assim, não se estranha, eu estou meio desacostumado. Até nos jovens é assim, quem vai pregar só vai lá para pregar, entendeu? Mas aqui não, ele faz tudo. Então estou me acostumando aqui, amém, queridos? Eu espero que Deus possa preparar uma noite para você hoje, que vem aqui receber uma palavra de Deus. Que a gente possa ter uma vida de culto a Deus. Não é somente quando a gente se reúne que a gente vem cultuando, mas é que a nossa vida seja um culto a Deus todos os dias. Porque o dia que chegar o dia do culto, o nosso culto tem vida, porque a nossa vida é um culto. Amém? É um trocadilho aí, mas é uma realidade. A segunda-feira espera a gente para a gente cultuar a Deus no nosso trabalho, nos afazeres domésticos, minha esposa não pôde estar aqui, ela fez uma cirurgia, está se recuperando. Em 2021 ela teve um câncer de mama, Deus curou através da cirurgia e o danado voltou agora no mês de maio. Pareceu pequenininho, 4 milímetros, e o médico já marcou uma cirurgia e já retirou, precisou abrir um pouco mais para fazer o enxerto e não vai precisar passar por um tratamento de quimioterapia, que é a coisa mais difícil. A gente passou um aperto da primeira vez, mas agora ela está se recuperando bem, por isso que ela não pode estar aqui. Amém, queridos? Não sei se eu não compartilho com vocês, mas eu agradeço as orações de cada um, porque a gente precisa de oração nesses momentos, mais ainda. Amém, queridos? Vamos fechar os nossos olhos para a gente começar o nosso culto. Eu convido que você inclua sua cabeça agora, feche os olhos. Senhor, nós estamos aqui na sua casa para cultuar o Senhor. Que essa noite seja uma noite que possamos adorar o Senhor com a nossa vida. A nossa vida seja um culto agradável ao Senhor, Pai. Que o Senhor receba o nosso culto essa noite, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. A sua misericórdia na manhã desse domingo já nos presenteou, Pai, se renovando sobre nós, Pai. Essa mesma misericórdia nos conduziu nesse domingo, no dia do Senhor, e o Senhor nos trouxe até aqui, Pai. Obrigado, Pai. Eu suplico a Ti, Deus, que o Senhor venha tocar em cada vida que entrou na sua casa de oração. Que cada um possa ser tocado pelo Senhor, Pai, mas que em primeiro lugar venha Te cultuar, Deus. Obrigado, Pai. Eu peço que o Senhor venha recolher todos os pedidos de orações, todas as necessidades, os enfrentamentos que cada um tem durante essa semana que está começando. Que seja entregue nas Tuas mãos, Deus. Nós confiamos no Senhor e descansamos no Senhor. Esteja abençoando este lugar, colocando os Teus anjos ao redor deste lugar, ao redor da nossa casa, da nossa família, que possamos ser guardados pelo Senhor. Oh Deus, muito obrigado. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Eu convido você a fazer uma leitura bíblica comigo no texto que eu vou ministrar hoje. Abre sua Bíblia, você está com ela aí, ou liga ela, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Mateus 13, a partir do verso 31. São 2 versos só, o 31 e o 32. Tá? 2 versículos para essa noite. Deus possa falar ao seu coração. Mateus 13, versículo 31 e 32. Ok? Vamos lá. Outra parábola
lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e se faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Amém, queridos? Não sei se você tem a curiosidade de já viu um grão de mostarda. Eu me lembro, há muitos anos atrás, o pastor John, no culto nosso lá, ele deixou o pessoal da portaria com um potinho cheio de grão de mostarda. Aí um monte de gente perdeu, porque era minúsculo, né? Então, guarda isso aí, é uma coisa bem pequena. E eu dando uma estudada no grão de mostarda, ele tem um tamanho de 2 milímetros. 2 milímetros. É uma coisa minúscula mesmo. E eu espero que essa ideia de saber o tamanho do grão de mostarda já possa despertar no seu coração uma curiosidade, um desejo de entender a palavra hoje. Ok? Porque essa mostarda ela tem um potencial muito grande. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Queria chamar o pessoal do louvor aqui para a gente começar adorando o Senhor, que a gente possa entregar o nosso louvor ao Senhor nesse momento. Amém? Boa noite, queridos. Graças e paz, tudo bem? Eu sou a Luana, esposa do Pedro. Nós também somos lá da IBL. É uma honra poder estarmos aqui para adorarmos ao Senhor juntos, amém? A gente já veio aqui uma época quando a nossa igreja estava em reforma e estou muito feliz de poder estarmos aqui novamente, amém? Vamos declarar que nós buscamos ao Senhor, que nós queremos ouvir a voz dele, que nós queremos sentir a presença, tocar no Senhor, espiritualmente falando. E glória a Deus que nós temos essa oportunidade através da cruz de Cristo, amém? Amém, aleluia. Toda hora
interesse da vida. Interesse da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou e gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Obrigado, Senhor. Quebrantado por seu amor. Aleluia, Senhor. E exatamente, Senhor Jesus, por isso, Pai, que nós vamos declarar agora, Senhor, que queremos nos esvaziar de nós mesmos. Queremos esvaziar, Senhor Jesus, das nossas vontades, dos nossos sonhos, das nossas desilusões, das prisões que muitas vezes no passado ainda nos prendem, Senhor, porque só Tu tens as palavras de vida eterna, Pai. Aleluia. Eu só vou citar um versículo rapidinho. João 6, no capítulo 41, ele falando o seguinte: murmuravam, pois, deles os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: não é este Jesus o filho do José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, eu digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o que eu der a minha carne, que eu darei pela vida do mundo.
Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode dar a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade eu vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como os vossos pais que comeram maná morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. E logo depois disso, começaram a razoar e a reclamar dele. Aí alguns largaram dele, alguns discípulos foram embora, e aí Pedro está lá e Jesus fala: e você, o que está fazendo aí? Quer ir embora também? Aí Jesus fala, aí Pedro fala: para onde irei eu, se só tu tens as palavras da vida eterna? E essa música é exatamente isso. Ela fala: onde eu irei, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Onde eu irei, Senhor, tu és o ar que eu respiro, tua beleza me atrai. Aí a gente vai cantar essa música nessa resposta de Pedro. Eu queria que você fechasse os teus olhos nessa hora e que você colocasse tudo aquilo, os teus sonhos, os teus planos, as suas dificuldades, tudo diante do Senhor, pedindo para que Ele te esvazie de você mesmo e que encha dele, em nome de Jesus. Eu quero me esvaziar de mim, eu quero me esvaziar da religiosidade, eu quero me esvaziar de mim, eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim, eu quero me esvaziar, eu quero me esvaziar de mim, eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Pra onde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Onde me esconder?
Quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Onde eu irei, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Ensina-me a ouvir o teu coração. Vamos dizer que Ele é grande. Grande é o Senhor e o digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
gritos de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Senhor, receba a nossa adoração nessa noite. Quieta nosso coração agora. Essa é a minha oração essa noite. Em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Meio gripado aí, tá bom? Esse tempo de calor e frio derruba a gente, tá bom? Dizem que gripe é doença de rico, não é? Já ouviu falar isso? Mas acaba com o pobre, viu, gente? Não é brincadeira. Quem está visitando a gente a primeira vez aí? Tem alguém visitando? Onde você estava? Que nunca veio aqui. Você que é o Arturo? Quem que é o Arthur aí? É você? Nome diferente, variado de Arthur aí. Seja bem-vindo, tá bom? Amém, queridos? Eu queria chamar as crianças aqui para a gente orar pelas crianças. Quem que vai ser o professor hoje da galera? A minha filha ama vocês, viu? Ela gosta. Cadê aquela tia lá? Ela fala.
Ela não pôde vir, né? Mas só algo para encorajar o coração de vocês aí. Se você tiver liberdade, estende as suas mãos para abençoar as crianças, a vida dos professores. Senhor, em nome de Jesus, apresentamos os pequeninos, as crianças, ó Deus, porque o reino dos céus pertence a elas. Peço que o Senhor use os professores em tudo aquilo que eles prepararam com a sua palavra, que eles possam ministrar o coração de cada criança. Que esse coração seja receptivo à sua palavra, que eles possam crescer e vão se tornar homens e mulheres de Deus que vão servir e amar o Senhor. Pedimos a tua bênção, um espírito de calmaria, que não haja distração, mas que haja uma fome e sede pela sua palavra. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém? As crianças podem ir. Queridos, nós vamos fazer agora um tempo de adoração ao Senhor com as nossas ofertas, nossos dízimos, tá bom? Que isso seja para a manutenção da casa do Senhor, da obra do Senhor. Vocês estão com calor também, ó? Ah, não, estou com calor, viu? Eu sei, toda igreja que tem ar-condicionado acontece isso. Eu estou numa gripe aí que tá, só por Deus. Chega à noite a gente vai ficando mais fraco, né? Mas calma, que pelo menos tem um ar-condicionado, né? Não, vai dar tudo certo, né? Isso, eu estou sentindo um rentinho aqui, ó. Tá, opa! Feche os teus olhos um instante, a gente vai orar, depois vai ser colocado um louvor, uma música aí para a gente trazer as nossas ofertas. Pai, obrigado pela sua provisão, pelo seu cuidado, por tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado, Pai, em relação ao dinheiro, em relação ao dízimo e ofertas, Deus. Nos dê sabedoria para administrar o que nós ganhamos, nos dê um coração generoso, que possamos compartilhar e estender a bênção que recebemos, ó Deus. Que sejamos um canal da sua bênção, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus, Pai. Amém. Se você trouxe o teu dízimo, sua oferta, tenha liberdade, amém? Amém, queridos? Convido você a abrir sua Bíblia de novo, ou ligar ela. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de 31, 32. Olha, esqueci meus óculos, então não é cara feia, não é foda, não. Aqui tem tudo. Fixar meu olhar assim, olha ali pelo relógio, eu enxergo muito bem de longe, tá bom? Para você entender, é fácil. Vamos lá. Eu tenho
um tema aqui, eu queria que você saísse daqui refletindo um pouco nesse tema. Eu escrevi um tema assim: avaliando o que você faz pelos números. Avaliando o que você faz pelos números. Talvez você está aí sentado, você olha assim para as obras de Deus, para aquilo que Deus espera da gente, de quem sou eu? Talvez você já sentiu assim: puxa Deus, eu não sou nada, o que eu faço na igreja é só um negócio tão pequenininho em relação a outros aí que tem umas coisas grandiosas, na verdade. Então eu quero que você reflita, que às vezes a gente avalia o que a gente faz para Deus pelos números. E hoje eu quero trazer uma palavra de conforto e esperança no seu coração. Que Deus ele tem uma outra ótica, não a nossa ótica do mundo. A ótica de Deus é diferente. Amém, queridos? Isso é diferente. Eu quero que você reflita nisso. Então vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo 31 e 32. Vou ler de novo. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e se faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Amém, queridos? Então hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso, tá? Primeira coisa, tudo que Deus criou não é pequeno nem grande. Então isso eu e você temos que ter entendimento disso. Tudo que Deus criou não é grande e nem pequeno. É o que? Então, pastor, é cheio, é pleno e é íntegro. Eu preciso ter isso no meu coração, porque se eu tenho essa ideia no meu coração, eu não vou ter crise de identidade. Eu posso fazer uma coisa simples, que é servir um copo de água na casa do Senhor, e talvez para o mundo isso aqui é uma coisa pequena, comparado a alguém que venha pregar no púlpito. Coisa grande. Mas o reino de Deus não é isso. É uma coisa assim, você ser pleno, cheio e inteiro, ou íntegro. Ok? O reino de Deus não é coisa de grande ou pequeno. Você precisa estar cheio. Por isso eu escolhi o quê? O grão da semente da mostarda. O grão da semente da mostarda. Ele não é grande comparado aos outros grãos. Não é grande comparado aos outros grãos. Ele é pequenininho, como eu falei, 2 milímetros. Coisa insignificante. Comparado com outro grão, é quase nada. Só que a gente tem essa mania de ver uma coisa pequena e uma coisa grande. Tá? A mostarda em si, ela não vale pelo seu tamanho. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu adoro comer uma tulipinha assada banhada na mostarda. Quem gosta de comer essas coisas? Depois você come uma tulipinha recheada na mostarda, que é coisa maravilhosa. Ah, deixa eu fechar um parênteses aqui, vou dar uma mensagem. Deixei um pouco com fome já. Bom, mas a mostarda, ela não se mede pelo seu tamanho. A mostarda, ela vale pela sua integridade, por ser uma semente cheia. A Bíblia fala em relação à mostarda que a nossa fé é semelhante a ela. Ela é pequena, mas ela tem um potencial de ser enorme, de ser grande. Então eu preciso entender que não é grande nem pequeno, eu preciso ser cheio, íntegro e pleno em tudo que eu for fazer na obra de Deus. Só que a nação brasileira, ela comete uma cultura e tem uma cultura errada. Ela vai medir você, vai medir a mim pelo aquilo que eu faço e por aquilo que eu tenho, não por aquilo que eu sou. Se você tem uma provisão, um cargo grande, você vai ser medido por isso. Se você tem uma profissão, um cargo um pouco mais simples, você vai ser medido por isso. Se você tem coisas
grandiosas na sua vida, que a sua competência ou capacidade levou você a conquistar, você vai ser medido por isso. Tudo isso é a concepção do mundo e dos homens. Mas o reino de Deus é diferente. Você não é medido por aquilo que você faz e nem por aquilo que você tem. Você é medido por aquilo que você é em Cristo. Então eu preciso ser cheio, eu preciso ser inteiro, eu preciso ser pleno. Porque Jesus veio para nos dar uma vida plena. Vocês estão entendendo? E aí a gente pega o exemplo da mostarda, uma coisa pequena, mas ela tem um potencial enorme, 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 enorme. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa ela pode se travestir de uma pessoa que é grandiosa, mas com a intenção de enganar os outros. Sabe o fachada? A Bíblia fala que é o sepulcro caiado. Por fora está bonito, mas por dentro está podre. Ou o famoso pão bolorento que a gente, nos ditados populares. Mas a intenção é de enganar. Não é uma intenção legítima, honesta, íntegra, plena, inteira. É uma intenção de enganar. Então ela aparenta ser grandiosa, aparenta fazer grandes coisas para enganar os outros. E a Bíblia fala, se você puder colocar 2 Coríntios 11, 14, que tem um caboclo aí, um personagem chamado Satanás, que ele mesmo, ele se faz passar por anjo de luz. Então ele vende uma imagem de uma pessoa que é como um anjo de luz. Ele tem aparência, mas não tem integridade. Ele vem para fazer o quê? Simplesmente enganar a gente. Porque o nosso olhar é no grande e não no pequeno. A gente pensa assim, infelizmente. Então Satanás ele vem com aparência, mas ele não tem integridade. Pastor, quem tem integridade? Somente os filhos de Deus. Somente todo aquele que nasceu de novo tem integridade. Então, por mais que você se sinta como um grão de mostarda, pequenininho, e você acha que aquilo que você faz para Deus não é relevante, não é tão grande, Deus olha para você e espera de você um retorno de ser íntegro, cheio, pleno, que você tem um potencial muito grande de fazer grandes coisas para Deus. Amém, igreja? Então, você não precisa ficar com complexo e nem viver uma vida de hipocrisia, de máscara, de querer fazer algo para aparecer. E deixa eu te falar, nos dias de hoje, dias de rede social, é o que mais tem crente desse jeito. Eu sou pastor dos jovens de lá, e eu não sou jovem, mas assim, eu converso muito com eles. Eu disse, para de ficar se espelhando em jovens que estão pregando, estão crescendo no mundo evangélico, que vocês querem ser isso. A maioria desses caras é tudo fachada. Volta a ouvir os cabeça branca, homens experientes, homens que passaram por situações difíceis na vida, homens que foram provados, homens que não ligam para ser grande nem pequeno, homens que entenderam que eles têm que ter uma vida íntegra no Senhor. E vocês tiveram um exemplo muito grande do pastor Bob aqui, um homem íntegro que viveu. Eu me lembro em 2007, eu fui ordenado pastor em 2007. Fizeram um bolo lá, né? A ordenação é gostosa que faz um bolo. Fizeram um bolo lá, aí colocaram 50 anos de ministério dele e da dona Genia, ela viva na época, e eu lá uma interrogação, porque eu estava sendo ordenado ali, né? Isso já vai, no ano que vem, vai fazer 20 anos que eu vou ser pastor. E há 50 anos ele já era pastor. Eu falei, poxa, é um homem cheio, pleno, que viveu para a honra e glória de Deus. É isso, queridos. Talvez você olhe a obra de Deus, você vê megas igrejas, coisas para lá e para cá. Tudo isso, aos olhos dos homens, é grande. E você fala, poxa, eu faço uma coisa tão pequena. Não, você não faz. Você é semelhante a um grão de mostarda. Porque a pessoa que ela é inteira, ela chega num ambiente, ela não fica esperando que o ambiente dê algo para ela.
Você está aí comigo? Bem, ela é inteira, ela chega no ambiente para ofertar o ambiente. A gente, quando tem, por exemplo, duas propostas de trabalho, de emprego, a gente vai começar a escolher aquilo que é mais, que traz mais benefício para nós, mais perto, mais a questão de remuneração. Não, tem duas escolhas. Tipo, vou querer nesse caminho. Mas para para pensar um pouquinho, será que esse é o caminho que Deus quer? Aquilo que você tem vontade é uma coisa, aquilo que Deus tem como vontade é outra. Então, se eu entendo que eu sou pleno, eu vou chegar num ambiente, não é um ambiente que vai me dar, eu que vou entregar. Eu preciso fazer aquilo que Deus está querendo falar comigo. A Bíblia diz em Atos 16 que Paulo e Silas estavam indo para um templo orar. E aí tinha uma menina com espírito de adivinhação. Paulo repreendeu o espírito maligno, só que ele sofreu a consequência, porque aquela menina dava lucro para os seus senhores. Resumo da história, Paulo foi parar na prisão. Como ele é uma pessoa cheia, plena, íntegra, ele e Silas, não foi o ambiente que estava sendo foi favorecido a ele. Ele se entregou porque ele tinha uma palavra para o carcereiro e para a sua família. A pessoa que ela é cheia, ela entra nos ambientes para entregar. Amém, queridos? Integrar. Ela entrega tudo que ela tem. A Bíblia fala que Jesus, quando foi crucificado, ele foi crucificado como um homem à direita ou à esquerda. Amém? 2 malfeitores. E todo mundo que passava por Jesus fala: desce da cruz. Não é você que destrói o templo e reconstrói em 3 dias? Não é você que é o rei, o salvador? Salva a ti mesmo. Desce da cruz. Ainda bem que Jesus não ouviu e desceu da cruz. Ele estava impedido de fazer, mas ele não estava impedido de entregar. A Bíblia fala que ele entregou o seu espírito. Amém, queridos? Então, quando você é cheio e pleno, você entrega nos ambientes. O ambiente, você não vai esperar o ambiente favorecer a você para você receber. Pastor, eu não estou suportando meu ambiente de trabalho. Lembre-se, é você que é pleno, é você que vai transformar aquele lugar. Amém, queridos? Talvez Deus te colocou ali precisamente para você entregar algo para vidas que estão ali. Que a sua visão a partir de hoje seja aberta, esclarecida em relação ao ambiente onde você entra. Bem, queridos? Isso aqui é só uma pequena introdução. Vamos lá. Eu queria falar 3 lições aqui em relação ao grão de mostarda. Como eu falei, é uma coisa pequena, mas não é questão de ser pequeno ou grande. Ela é cheia, plena e completa. Primeira coisa, no reino de Deus não existe grande nem pequeno. No reino de Deus não existe grande nem pequeno. No reino de Deus existe o que, pastor? Você ser pleno e cheio. Estou repetindo isso para gravar no seu coração, ser pleno e cheio. Então eu tenho que sair daqui, não ficar pensando: aquilo que eu faço é pequenininho, aquilo está sendo grande. Não, eu tenho que ser pleno e cheio. Por quê? Deus abomina os números. Pastor, você está equivocado. Na Bíblia tem um livro chamado Números. Como é que você fala que Deus abomina os números? Porque toda vez que a gente confia em números, a gente não está confiando em Deus. Sabe quem caiu nessa cilada, queridos? Começou a contar os números, em vez de confiar em Deus. O homem que a Bíblia diz que é segundo o coração de Deus, Davi. Quer ver? Coloca aí na tela aí para mim, por gentileza. 1 Crônicas 21, verso 1. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1. Olha só o que Davi fez. Então Satanás, olha ele de novo aí, se levantou contra Israel. Como é que Satanás se levantou contra Israel? Você acha que ele foi com tridente, cuspindo fogo, sei lá, né, que a mitologia faz o desenho? Não, ele incitou Davi a numerar Israel. Colocou no coração de Davi: conta o teu exército aí. Cara, que pecado é esse? Que tentação fraquinha do diabo? Não, foi uma tentação pesada. Davi caiu. Sabe o que o diabo levou Davi a fazer? Contando
o seu exército? Você, Davi, está confiando no poder bélico, no poder do seu exército. Você deixa de confiar em Deus. Está tudo bem na minha conta bancária, então eu estou tranquilo. Eu vou orar só para agradecer, Deus está me abençoando. Sabe o que é isso? É você confiar nos números. Você confiar nos números. Por isso que eu falei que Deus abomina. E Davi e o povo de Israel sofreu a consequência. Pelo simples fato de Davi montar o seu exército. Mais nada. Aí você pensa assim, pastor, você está equivocado. Que Deus abomina os números. É melhor ter uma igreja grande do que uma igreja pequena. Mas o que é grande e pequeno? O reino de Deus não é isso. É você ser pleno, cheio e inteiro. Aí vem uma promessa para Abraão. Coloca aí para mim, Gênesis capítulo 12, versículo 2. Olha só, em Gênesis 12, 2. Olha a promessa de Deus para Abraão. E te farei uma... Lê mais forte, diz para mim. Uma grande... Pastor, mas você não está falando de grande e pequeno? Deus faz uma promessa dessa? Eu preciso entender que uma verdade. Quando Ele fala uma grande nação, Deus está prometendo algo, e às vezes Deus deu uma palavra de promessa para você, de coisa grande. Ele está prometendo algo para mim, para você e para Abraão, uma coisa que é impossível de ser contado. Uma coisa que é impossível de ser contado. Amém, queridos? Esse segundo câncer da minha esposa, eu dormindo, eu acredito que é Deus, porque o diabo não ia falar isso para mim. Ele, no sonho, eu ouvi uma voz dizendo assim: provai que vede que o Senhor é bom. Eu falei: opa, é um texto da Bíblia do Salmo. Mas por outro lado eu fiquei triste. Por quê? Provar, ou seja, eu vou ter que passar por uma prova. E no meu egoísmo, eu não quero passar aquilo lá tudo de novo. Mas eu tive uma palavra de conforto, consolo e de direção. Ou para aquilo acalmou o meu coração. Então talvez Deus prometeu algo que é grandioso. Você sabe no seu coração. Eu sei que Deus tem algo para mim que vai mudar com tudo isso. Mas o que Deus promete como algo grande é para você não contar. É incontável, é impossível de ser contado. Abraão, sai da sua tenda e olha para as estrelas do céu. Não tem como contar. Ou seja, aquilo que eu estou te prometendo é muito grande. Então, não se apega a números, simplesmente me obedece. Amém, queridos? Porque o reino de Deus não é grande nem pequeno, é íntegro, pleno e cheio. Porque o grande, ele vai lutar com a soberba. Todo cara que começa a crescer, ele vira soberbo. Coloque o seu coração no lugar. O pequeno vai lutar com suas carências, com seus complexos de inferioridade. Ele compara a vida dele, que é pequena, com o grandão, ele se sinta inferior. Mas não é isso. Eu preciso ser curado do orgulho e ser curado de toda inferioridade. Eu preciso entender que eu sou pleno e sou íntegro em nome de Jesus. Amém? Eu posso ser do tamanho do grão de mostarda, mas no final até as aves do céu vão fazer ninho lá. Porque não sou eu, é o potencial que Deus colocou em mim. Então a primeira lição que eu entendo: o reino de Deus não é dos grandes nem dos pequenos, é dos cheios, dos plenos e dos íntegros, para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Segunda lição: as nossas ofertas devem ser inteiras. Porque a gente fica medindo, nossa, eu conheço uma igreja, e glória a Deus por essa igreja, que muitos empresários, pessoas que têm os seus status, né, que aquilo que ela faz deixa ela grande, e aquilo que ela tem deixa ela maior ainda, e a igreja está crescendo, e glória a Deus por isso. É uma igreja que, agora eu fico imaginando, o irmão lá que ganha uma quantidade pequena, a oferta dele é uma, a oferta do grandão é outra. Já pensou o dízimo do Neymar? Ele diz que é crente. Já pensou o dízimo do Neymar?
Daria para fazer alguma coisa aí, mas não é quantidade, queridos. Não é quantidade. Brinquei aqui, mas não é quantidade. A nossa oferta tem que ser inteira. Jesus observou isso. Pensa um pouquinho, Jesus olhando para as ofertas dos irmãos assim, olhando assim, deixa eu ver o que o irmão ali vai colocar de oferta. Jesus fez isso. Quer ver? Lucas 21, coloca aí para mim na tela, versículo 1 até o 4, olha. Lucas 21, deixa eu ver se eu não errei aqui nas minhas anotações. Lucas 21, versículo de 1 ao 4. E olhando ele, viu os ricos lançando suas ofertas na arca do tesouro, verso 2. E viu também uma mulher pobre e viúva lançando ali 2 pequenas moedas. Vamos parar por aí. Jesus está vendo os ricos e essa mulher. Qual é a oferta a ser mais poderosa? Dos ricos, sim ou não? Da mulher deve ser uma oferta pequena. Tá? Queridos, mas não é isso que Jesus está observando. Ele está observando, tipo assim, realmente, cada um que oferta ali tem o coração inteiro diante dele. Na multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, preste atenção nisso. O que era 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas? Não dava para nada. Mas aquele menino tinha uma oferta inteira. E quando você coloca uma oferta inteira, que é a segunda lição do reino de Deus, não é quantidade, é a oferta inteira. Aqueles 5 pães e 2 peixes alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ou seja, aproximadamente 15.000 pessoas, porque a oferta era inteira. Amém, queridos? Não é aquilo de quantidade que você dá, é aquilo que você dá com integridade no seu coração. Estão entendendo isso? Aquilo que você é inteiro, uma oferta cheia. Foi a da viúva e foi daquele menino. Nós achamos que é quantidade. Não, Jesus tem uma outra ótica. A ótica do reino não é isso. É integridade nas nossas ofertas. Integridade nas nossas ofertas. É isso que nós devemos ter no nosso coração, queridos. Deus, Ele não espera quantidade, Ele sim espera a integridade daquilo que nós ofertamos a Deus. Por isso que no Velho Testamento muitas coisas não podiam ser aceitas. Por exemplo, o animal de qualquer jeito tinha que ser um animal inteiro. Nem que fosse 2 pombinhas, que era a mínima oferta, mas elas tinham que estar inteiras. Amém, queridos? Estão dando para entender? Não é questão de ser pequeno e grande, é a questão de você ser cheio e pleno. Toda a oferta, e não estou falando somente de dinheiro, qualquer sacrifício de oferta que fazemos para Deus tem que ser íntegro, cheio, inteiro na presença de Deus. Eu não posso fazer a obra de Deus de qualquer jeito, de uma forma relaxada. Não posso. Eu tenho que fazer de todo o meu coração. De todo o meu coração. Quando eu faço de todo o meu coração, é porque eu sou inteiro. Eu sou inteiro. Amém, queridos? Não tem espaço para preguiçoso e fazer de qualquer jeito. Se for uma coisa simples, faça na integridade sua. Então, 2 verdades. O reino de Deus não é grande nem pequeno, é cheio. Segundo, Jesus ele observa a nossa oferta. Ele espera uma oferta inteira, com integridade. Amém, queridos? Terceira lição. Vou ver que oração já, só para mim não me perder. O que eu devo fazer então? Pastor, eu devo guardar meu coração. Essa é a terceira lição, guardar meu coração. Por quê? Porque eu posso querer impressionar com os números. Pensa um pouquinho, você entra num trabalho, de repente você está lá num cargo, de repente você já sobe de cargo 2 anos, 3 anos, de repente você vira chefe de um setor que você comanda mais de 100 pessoas. Você tem um cargo de responsabilidade, um cargo grande. Aí você começa, o teu coração começa a entrar um pouco de vaidade. Pô, aquilo que eu faço é grandão, né? E eu tento convencer os outros que eu estou grandão, que eu estou bem. Aí a primeira coisa que você faz, você vai lá e compra um carro, né? Um carrão lá, troca aquele carrinho que você vivia quebrando igual o meu, por um carro maior, né? Um carro novo, zero, cheirinho de zero, paga não sei conta aí, porque você cresceu, o teu número está impressionando você. Só que o teu coração começa a se
pensar um pouquinho. Imagina você ser um pastor de uma igreja de 32 mil membros. 32 mil membros. A pessoa assim, é uma igreja grande, hein? Aquela da Assembleia de Deus ali, cabe quanto no templo amanhã? Tem algum ex-assembleiano aí? Quanto que cabe ali? Uns 10 mil? Toda a região, né? Poxa, eu lembro em 2000, eu estava no seminário. Tinha uns meninos da Assembleia que faziam seminário aqui comigo. Estavam construindo um templo. Gigantesco, né? Imagina você com uma igreja de 30 mil pessoas. Uma mega church aí, né? Mega igreja. Tem ministério de tudo quanto é coisa. Até um cara para tomar conta dos carros lá. É um ministério, é sério, ministério gigante. Imagina o material didático para as classes das crianças. Imagina banheiro. Não vai imaginar? Imagina o tanto de coisa que entra e sai, telão, televisão, mídia. Misericórdia. 32 mil pessoas. Aí você está lá, liderando uma igreja de 32 mil pessoas. Aí o que tem uma igreja em relação a números não tão grandes, fala, não, quero ouvir aquele pastor, qual é o segredo dele? E os pastores gostam de querer buscar estratégia para crescer a igreja. E a igreja cresce de uma forma orgânica, igual o nosso corpo, né? Eu não busco estratégia para o meu filho crescer e engordar. Não, ele vai crescer de uma forma orgânica. E aí, 32 mil pessoas na minha igreja. Parabéns para você. Aí Deus fala, não, tem muita gente, eu vou te dar uma igreja de 10 mil pessoas. Uau! Ainda assim uma grande igreja, sim ou não? 10 mil pessoas, não é verdade? Aí Deus fala assim, não, tá, pode parar. Eu quero que você pastoreie uma igreja de 300 pessoas. Eu estou falando de guardar o coração. Aí o pastor vai falar, poxa vida, eu pastoreava uma igreja de 32 mil pessoas, agora eu estou pastoreando uma igreja de 300. Será que o pastor ia ficar triste? E se fosse o contrário, você começasse com uma igreja de 300, aí ia para 10 mil, aí ia para 32 mil. Ia ser muito interessante. Você fala, poxa, eu estou crescendo. Não é? Nível mundial a igreja. Só que aconteceu isso com o pastor. O nome dele é Gideão. Coloca aí para mim Juízes 6,16. Olha só como é que Gideão se sentiu. Ele disse assim, ó. O Senhor lhe disse, Juízes 6,16, né? Fala assim: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Uau! Deus deu uma palavra para ele. Só que aí o que acontece com Gideão? Ele montou o exército dele. Tinha 32 mil homens. Deus falou assim: é muita gente. Quero que você tire isso daí dos covardes. 22 mil vazaram. Só sobrou 10 mil. Aí ele falou assim: os que beberem água do jeito aí, eu quero que você tire eles. 300 ficou. Com esses 300 você vai conseguir destruir os midianitas, que faziam com que o povo de Israel se tornasse escravo. Eles roubavam quase todas as colheitas. Deixavam um pouquinho porque eles replantavam. Na hora que estava pronto para colher de novo, eles iam lá e roubavam quase tudo. Era uma estratégia para deixar o povo de Israel escravo. Uma igreja de 32 mil membros, ela baixa agora para 300. Aí ele fala assim: quem sou eu? A minha tribo de Manassés é a menor. E dentro da minha tribo, da minha família, eu sou o menor. Só que ele esqueceu que ele precisa guardar o coração. O reino de Deus não é maior nem menor. De Deus você precisa ser pleno, cheio. Estou mostrando para vocês, Gideão, que você precisa guardar o seu coração. Igreja, eu estou falando para você, não é questão de uma igreja de 32 mil membros, não é uma questão de uma igreja de 10 mil membros. É uma questão que você precisa guardar o seu coração. Se tiver 300, se tiver 30, se tiver no seu grupo de
mas quem sou eu? Eu sou menor da minha casa, sou pequenininho, eu sou o zero à esquerda. Você pode até sentir e falar isso, mas Deus te olha como um grão de mostarda, com um potencial muito grande. Amém, querido? Você precisa sair daqui refletindo isso no seu coração, querido. Deus, já vou concluir já a minha mensagem. Deus, Ele trabalha uma autoridade naquilo que Ele quer multiplicar. Pode ser uma coisa que aos seus olhos é pequena, mas Ele está trabalhando uma autoridade para que possa multiplicar isso. Hoje é como um grão de mostarda pequeno, mas aquele grão de mostarda é cheio, é pleno. Ele é pequeno mesmo, quase insignificante, mas há uma promessa de um potencial enorme, querido. Então, não carrega nenhum tipo de complexo na sua vida de inferioridade. Pastor, eu não sei falar, eu não tive estudo. Deus capacita você, meu irmão e minha irmã. Nós não podemos dar desculpas de não fazermos a obra de Deus. Eu tenho que entender que mesmo sendo aos meus olhos pequeno, é algo que Deus pode transformar em coisas grandes. Amém, queridos? Então entenda essa verdade no seu coração. Deus vai trabalhando naqueles que são cheios, naqueles que são íntegros, naqueles que são inteiros, naqueles que são plenos. Ele vai trabalhando isso. Por mais que você pareça que você é pequeno, como Gideão, como aquela oferta daquela viúva, Deus está falando assim: eu quero fazer grandes coisas através de você. Aquela viúva se tornou um exemplo de oferta, e Gideão se tornou um exemplo de uma pessoa que se sentia pequena, mas Deus pôde fazer grandes coisas através da vida dele. Ele desbaratou os midianitas com 300 homens, os 300 de Gideão. Deus está dizendo: eu sou capaz de dar autoridade, de fazer grandes coisas através da sua vida. Coisas impossíveis de contar, de enumerar. Mas não entre nisso, gente. Não entre nisso. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração para isso. O que eu aprendo com isso? Eu devo ser cheio, pleno e íntegro. Eu devo ser cheio, pleno e íntegro com aquilo que Deus me deu das minhas mãos. Amém, igreja? Pega isso no seu coração, que essa seja a reflexão essa noite para você. O reino de Deus não é de grande nem de pequeno, é de quem é cheio. Lembra do grão de mostarda, minúsculo. Se depois você tiver curiosidade, eu te desafio você dar um Google lá e estudar um pouquinho a parte, o que é um grão de mostarda e o que ele pode proporcionar. E lembre-se, toda vez que você for fazer um churrasco, compra uma tulipa e tempera ela com mostarda. Né? Olha, Salomão em toda a sua glória não comia uma tulipinha temperada com mostarda. É a coisa mais boa do churrasco. Lá em casa eu e meus filhos, a gente sai na briga lá. A gente não faz nada, tudo na air fry lá e deixa, né? E a gente come, eles amam isso. Eu faço 1,5 kg cada sentada nossa. E coloco um saquinho só para jogar os ossos. É a coisa mais boa do mundo. Amém, queridos? Eu espero que você saia daqui refletindo nessa palavra. Não enumere aquilo que você está fazendo. E lembre-se, no Brasil você é reconhecido por aquilo que você faz e aquilo que você tem. Mas no reino de Deus é totalmente diferente. Cara, eu não comparo a minha vida com as coisas do mundo. Eu não comparo. E eu não tenho problema de crise de identidade. Ah, mas você não está. Eu falei, cara, não tenho. E eu não estou sendo hipócrita. Quem me conhece sabe. Eu não preciso disso. Ah, mas você não tem sonho assim, grandão assim. Você fala, cara, eu não estou assim, eu não nem relógio. Eu sou bravo, mas essas coisas aí não me pegam. Eu tenho meus defeitos, né? Mas não. Mas eu bem resolvido para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Feche os teus olhos. Pai, obrigado pela sua palavra. Seja uma reflexão verdadeira no nosso coração. O teu reino, ele não é de grande nem de pequeno, Pai. O teu reino é de pessoas plenas, cheias, íntegras.
que vão perseverar até o fim. Pode ser do tamanho de um grão de mostarda. O Senhor tem grandes coisas para fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Eu peço a tua bênção sobre a tua igreja aqui, sobre cada vida, sobre a vida do pastor Eduardo, da Vaninha, da sua casa, da sua família. Senhor, que eles possam dar continuidade à obra que o Senhor estabeleceu aqui, nessa igreja, nesse bairro. Obrigado, Pai. Eu sou grato a Ti, Deus, porque um dia um homem decidiu, Pai, que ele era do tamanho do grão de mostarda e veio para essa nação. E aqui, Pai, ele lançou sementes, essas sementes se multiplicaram. Eu faço parte disso, Pai, dessa história. Eu acabo desfrutando da sombra do qual essa semente virou numa grande hortaliça, numa grande árvore que traz sombra, Deus. E eu desfruto dessa sombra hoje, Pai, de uma oferta de semente de um homem, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Teu reino não é de grande nem de pequeno, é dos cheios, dos plenos, dos íntegros. Que os meus irmãos saiam daqui encorajados, ó Deus. Que eles não tenham complexo nem de superioridade, nem de inferioridade. Que ninguém venha se comparar àquilo que está fazendo na casa do Senhor como algo pequeno. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração seja guardado. O Senhor observa as nossas ofertas, como daquela viúva foi uma oferta inteira. E como foi o coração de Gideão. Por mais que ele se sentia inferiorizado, o Senhor disse que ele era um grande homem. Obrigado, Deus. Obrigado pela sua palavra, Deus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Amém, irmão? De mim. Tem que ir lá para a porta agora, né? Ainda não. Eu estou aprendendo, tá? Boa noite, igreja, paz do Senhor. Vamos aos recados da semana. Quarta-feira a gente tem nosso culto de oração. Venhamos todos, oraremos pelos outros. Na quinta-feira, as Dorcas, os projetos femininos, com trabalhos manuais e para aprender também um pouco da palavra do Senhor às 16 horas. Na sexta-feira, nós temos o estudo bíblico às 20 horas. Vamos terminar a palavra de Efésios. E junto, às 19 horas, teremos o Acampa Dentro, onde os pais vão ter um Vale Night para poder descansar um pouquinho, curtir a dois. E as crianças vão ficar aqui na igreja com a Vaninha, a Samara e a Késia, que eles vão cuidar das crianças a partir das 19 horas, até que os pais venham no sábado, às 9 horas, buscar as crianças. No sábado, a gente tem o Encontro das Mulheres, com a Ana Lúcia Targa, correto? Às 17 horas. A entrada para o evento é 1 quilo de alimento não perecível. No domingo, a nossa EBD, às 9h30, e o nosso grandioso culto, às 19 horas. No sábado, os jovens acompanham o grupo. Se formos ter alguma coisa, nós vamos avisar por lá, tá bom? Qualquer mudança, também vamos avisar no grupo. E lembrando também sobre o jantar dos pais. Vai ser dia 8 de agosto, às 19h30. O convite é R$30 por pessoa. Crianças de 0 a 5 anos não paga, de 6 a 10 anos é R$15 e a partir de 11 anos também R$30. Por favor, a gente pede para dar os nomes para a Léo e para a Thalita, já para a gente poder se antecipar com o cardápio, quantidade de lugares para a gente poder arrumar, tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos, uma boa semana. Amém, gente? Aproveitem o Vale Night. E meu cunhado que está aqui, eu vim com ele fez um Vale Night lá com os meus filhos. A minha mulher, ela ia operar no outro dia, não virou muito não lá em casa. Mas quem tiver oportunidade, aproveita. Bem, vamos orar para a gente encerrar. O pastor Eduardo sempre termina com a bênção apostólica. Ficar de perto, a gente já está terminando, tá bom? Vamos orar. O amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, uma boa semana. Quem está visitando, viu? Volte mais aí, tá bom?
Deus abençoe, tá? Good.